O Encantado do Rio Verde Grande. Sempre me contaram histórias sobre o Rio Verde Grande, um lugar encantado, dizem os mais velhos. Eu, Mateus, com 15 anos e uma curiosidade maior que o mundo, nunca resisti a essas lendas. Um dia, enquanto ajudava meu pai a consertar uma cerca na fazenda, ouvi um som vindo do rio. Era como uma canção, mas tão suave que parecia um sussurro da própria água. Deixei a enxada de lado e segui o som. Quanto mais me aproximava do rio, mais nítida a melodia ficava. Quando cheguei à margem, o sol dourava a superfície, e o reflexo parecia brincar com meus olhos. Mas algo mais me chamava. No meio do rio, uma figura se movia na água, como se dançasse. Lembrei-me da história do encantado que minha avó contava. Diziam que ele aparecia para quem tinha um coração puro ou uma curiosidade teimosa. Engoli seco, mas meu pé já avançava pela água rasa, como se minha vontade não me pertencesse. Quem está aí? Perguntei, a voz trêmula. A figura parou, e então uma voz suave respondeu: Eu sou o guardião deste rio. Venha mais perto e eu lhe mostrarei segredos que nunca imaginou. Meu coração disparou, mas algo dentro de mim queria confiar. De repente, senti uma corrente forte em volta das pernas. Era como se o rio inteiro tentasse me segurar. Olhei para trás, mas não havia ninguém. Só eu, o rio e a voz. Foi então que percebi que, seja quem fosse, o encantado tinha me escolhido. Tentei voltar, mas meus pés pareciam grudados no fundo. Comecei a sentir um medo estranho, como se estivesse sendo sugado para outro mundo. Mas a voz insistia, tranquila: Não tenha medo, Mateus. Confie no rio. Respirei fundo e me acalmei, como se a própria água quisesse me tranquilizar. Então, de repente, o som da música parou, e a figura desapareceu. O silêncio era tão profundo que até os pássaros tinham parado de cantar. Naquele momento, compreendi que o encantado não era apenas uma lenda. Ele era real, e eu havia sido marcado por ele. Mas o que isso significava, ainda estava longe de descobrir. Nos dias seguintes, não consegui pensar em outra coisa. Cada vez que me aproximava do rio, sentia que ele me chamava, mesmo em silêncio. Minhas noites eram preenchidas por sonhos estranhos, onde eu mergulhava em águas tão profundas que pareciam infinitas. Contei a história ao meu avô, que apenas balançou a cabeça. Você viu o encantado, garoto. Ele não aparece para qualquer um. Mas cuidado! Ele é tanto protetor quanto juiz. Isso só aumentou minha curiosidade. Uma tarde, decidi voltar ao rio. O sol começava a se pôr, e a água refletia tons de laranja e dourado. Sentei na margem, esperando algo acontecer. Foi quando ouvi de novo aquela voz: Você voltou, Mateus. Não teme o que não entende. Temo e não temo, respondi. Quero entender. Por que eu? Por que me escolheu? A água começou a formar redemoinhos, e a figura que eu tinha visto antes surgiu novamente. Era um homem alto, com cabelos que pareciam feitos de algas e olhos tão claros quanto o céu. O rio escolhe aqueles que têm coragem de ouvir. Você, Mateus, tem um papel a cumprir. O rio está em perigo, e apenas quem ouve o chamado pode salvá-lo. Meu coração bateu forte. Salvar o rio? Como eu poderia fazer algo assim? Mas como? O que posso fazer? Perguntei, confuso. O encantado sorriu, mas seu semblante também era triste. Primeiro, você precisa confiar no rio e em si mesmo. As respostas estão na água, mas você deve mergulhar para encontrá-las. Olhei para o rio. A ideia de mergulhar em suas águas escuras me dava arrepios. Mas algo na voz do encantado me tranquilizava. Amanhã, ao nascer do sol, estarei aqui, prometi, antes de me levantar e voltar para casa. Naquela noite, não consegui dormir. Minha mente estava cheia de dúvidas, mas também de uma determinação que eu não sabia de onde vinha. O rio havia me escolhido, e eu não podia ignorar o chamado. No dia seguinte, antes mesmo de o sol despontar, já estava à margem do rio. A água estava tranquila, mas parecia vibrar com uma energia viva. O encantado apareceu novamente,
como se já estivesse à minha espera. Você está pronto, Mateus? Ele perguntou. Respirei fundo e assenti, mesmo que minhas mãos tremessem. Ele estendeu a mão, e, quando toquei, um calor suave percorreu meu corpo, como um abraço. Sem hesitar, entrei no rio. A água estava fria, mas logo ficou morna, como se me acolhesse. Comecei a nadar, seguindo encantado. Quanto mais avançávamos, mais o rio parecia se transformar, revelando cores e formas que nunca imaginei. De repente, estávamos em um lugar onde a água era tão cristalina que parecia inexistente. O encantado parou e apontou para o fundo. Ali está o coração do rio. Ele pulsa com vida, mas está enfraquecendo. Poluição, descaso, ganância. Você precisa proteger este lugar, Mateus. Olhei para o fundo e vi algo brilhando. Era como uma pedra, mas emitia uma luz pulsante, viva. Como posso proteger algo assim? Perguntei. O encantado respondeu, com sua voz, com suas ações. Conquiste corações como o rio conquistou o seu. Ao emergirmos, o mundo parecia diferente. O encantado olhou para mim uma última vez antes de desaparecer nas águas. Nunca esqueça, Mateus, quem protege o rio, protege a si mesmo. Voltei para casa com uma missão no peito. Eu sabia que seria difícil, mas o encantado confiava em mim. E, no fundo, eu sabia que proteger o Rio Verde Grande era proteger a magia que ainda restava no mundo.